Boa noite. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Essas lives que nós estamos fazendo é para a gente falar de prótese total e nós não teríamos como falar de prótese total sem convidar as pessoas que realmente fizeram muito pela prótese total. E você, Osmar, você sabe o respeito que eu tenho por você e você é um dos grandes mestres que a gente tem aqui na prótese total no país. Muito obrigado. Tá? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí, né, a gente poder falar um pouquinho da prótese total, né? Ainda mais no Brasil, né, onde se faz muita prótese total, né? Isso. Tá? Fique à vontade para você se apresentar. Nós vamos falar da clonagem terapêutica. Tá? Eu vou mostrar aqui, ó, os livros que eu tenho. Esse é da primeira edição, Osmar. E tenho aqui já também na minha mão, da última edição. Tá? Atualizado, eu recomendo, né? Eu recomendo para todo mundo. Depois eu quero aqui o seu autógrafo nesses livros. Com certeza. Esse aqui eu tenho. Certo, mas vai dar, né? Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Ó, esse eu tenho aqui, um livro que o Tomás escreveu para mim aqui dentro do livro. Tá? Aí tem aqui uma outra página aqui para você também me dar o seu autógrafo. Só te contando uma história, viu, José? Quando teve o lançamento dessa primeira edição, o Tomás ficou do meu lado, né? E nós dois autografávamos, fazíamos os autógrafos nos livros. E aí tinha a minha fila, né? Sucesso, tal. E eu olhava a fila do Tomás dando a volta no quarteirão. Ele empolgado, ali, ele ficava pensando nas palavras. Olha que ser iluminado. Ele nos faz muita falta, não é, Osmar? Com certeza. Mas, viu, deixa eu só falar uma coisa, Zé Vicente. Ele já me falou, ele está online do céu, diz que o sinal está ótimo lá, não cai a internet. As nuvens estão... A nuvem, né? A gente põe as coisas na nuvem e reza. Ele está assistindo da nuvem, diz que está muito feliz com o teu convite, viu? A imagem do Osmar está sendo cortada. Tá? A dele está cortando, Osmar, a sua imagem. A minha imagem? Tá dando... eu estou vendo bem aqui. Quer que suba? Não, aí tá só cortando. Tá cortando o áudio. Tá dando uma travada de vez em quando. Eu estou ouvindo bem. Deixa o meu técnico aqui dar uma olhada aqui. Tá, porque aqui tá redondinho. Não, o sinal tá bom. O sinal aqui também está muito bom. Está redondo aqui. Osmar, fique à vontade para você se apresentar para as pessoas. Deve ter alguém aí que ainda ainda não te conhece. Você vai se apresentar e eu também vou me apresentar. Okay. Tá? Eu gostaria que você ficasse à vontade para falar não só do livro, mas para falar da técnica de clonagem e também para falar dos cursos, dos seus cursos. Ok. Ok? Ok. Bem, eu sou Osmar Castro, apaixonado pela prótese total, como José Vicente, né? E desde a graduação, eu fui estagiário da prótese total na minha faculdade, antigo OSEC, hoje Unisa. Acabei virando professor de graduação lá por 16 anos, na prótese total, com o Ademir Galati, que infelizmente também nos abandonou há pouco tempo. E depois, com os problemas, né, José Vicente? Nós, clínicos, e quem trabalha no laboratório,
a gente está sempre em busca da solução dos problemas que aparecem, porque é muito desgastante para o dentista, para o protético, quando a gente tem um insucesso. E eu tive muito insucesso de retenção, de estética. Foi quando eu procurei uma dica, né, de um grande amigo meu, o Mori, professor da USP. Eu falei, eu preciso de um protético que me dê um suporte, que me dê um nível de trabalho que não tenha problema. Foi quando eu conheci o Tomás Gomes, né, e nós tivemos 16 anos nos encontrando no laboratório dele todas as quartas-feiras, tentando solucionar os problemas, não só meu, mas que os dentistas traziam para ele. E assim a gente desenvolveu a clonagem terapêutica, que, como você mostrou, está na 3ª edição. Fui 13 anos professor de mestrado em prótese dentária na São Leopoldo Mandic. Em 2018 eu saí e eu estou há 4 anos com meus cursos online agora, super feliz, porque democratizou a clonagem, né? Democratizou a clonagem terapêutica. Então, ela, tanto no exterior, alunos comprando, onde é possível aprender à distância e entender toda a filosofia. Agora você se apresenta, José. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou José Vicente de Oliveira. Todo mundo me conhece como Vicente, tá? Eu sou um apaixonado pela prótese total. Tá? Agora, em 2022, eu fiz exatamente 52 anos de laboratório. Na nossa época, na minha época, a gente aprendia todas as áreas do laboratório. E eu aprendi todas as áreas. Eu aprendi ortodontia, eu aprendi removível, aprendi cerâmica, mas a minha paixão é a prótese total. E hoje, com o advento dos protocolos, a gente não pode deixar de falar da prótese total, porque o protocolo, o início dele é uma prótese total. Não é mesmo? Quando nós fazemos o planejamento reverso. Quando eu conheci o Tomás e quando logo depois ele me mostrou a clonagem da prótese total, em 1985, há 30 e poucos anos atrás, há 37 anos atrás. E tive um caso interessante, porque logo depois que o Tomás me mostrou, eu cheguei em Brasília e um dentista tinha um problema seríssimo com uma paciente que já usava uma prótese há muitos e muitos anos e trocou a prótese da paciente, mas aquela prótese estava totalmente fora do corredor bucal, a dimensão não era adequada para a paciente, tinha algumas imperfeições na prótese. E quando ele não era meu dentista, quando ele pediu socorro para um colega dele que era meu cliente, esse dentista me apresentou ele e era uma paciente de fora, não era de Brasília, e nós fizemos a clonagem, pegamos a prótese anterior dela, onde nós levantamos primeiro a dimensão, porque os dentes haviam sofrido um desgaste muito grande, levantamos a dimensão dela e usamos a própria prótese dela para fazer a clonagem. Ela já não usava mais, porque já estava com a outra que havia sido feita, então fizemos a clonagem, fizemos a moldagem usando a mesma prótese, que é o mesmo princípio da clonagem, né, Osmar? Uhum. Tá? E o sucesso foi muito grande. E aí eu passei a praticar isso junto aos meus dentistas, inclusive eu falo isso nos meus cursos a respeito da clonagem terapêutica, e hoje eu recebi no horário do almoço o depoimento de um dentista, até numa gravação, depois eu vou te enviar, Osmar. Eu falei num curso que eu dei aqui de prótese total e protocolo, ele estava aqui e ele comentou comigo que estava fazendo um trabalho lá para um paciente que já era a 4ª vez que fazia a prótese e não funcionava. Aí eu sugeri para que ele fizesse a clonagem da prótese que o paciente usava, a anterior, a antiga, que já tinha muitos anos que o paciente usava, e ele hoje me mandou uma mensagem dizendo que eu salvei
o paciente dele, porque ele teve um sucesso muito grande na clonagem da prótese. Então, eu penso que é o seguinte, a gente está aqui para somar, né? Você mesmo fala muito nos seus cursos e nas suas aulas e nas suas palestras que o protético, o dentista precisa encarar o protético como seu parceiro. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Ah, eu tive um laboratório grande em Brasília. Né? É, um time. Eu tive laboratório grande em Brasília até o ano 2000, depois eu desmanchei o laboratório e voltei a trabalhar sozinho, exatamente priorizando a qualidade e não quantidade. Hoje eu atendo só 5 dentistas e eu acompanho o trabalho lá dentro do consultório e não me arrependo de forma nenhuma por ter feito isso, não. Tá? Pelo contrário, o sucesso dos nossos trabalhos não é só porque eu estou fazendo, não, é porque a gente faz a coisa certa, da forma que tem que ser feito. Né? Hoje mesmo eu fui atender um dentista que ele não fazia moldagem, fazendo selamento de borda das moldeiras, a segunda moldagem, a moldagem funcional, e ele fez aonde o paciente não tinha muita retenção numa inferior, não era o caso de fazer a clonagem, porque a prótese anterior do paciente ele nem usava mais, mas não tinha muita retenção. E quando ele fez o selamento de borda, já no selamento com a Godiva, tá? Eu levei o bastãozinho de Godiva para ele, nós fizemos lá na hora, tá? Já teve uma estabilidade, uma retenção muito satisfatória. E eu tenho certeza que quando a gente fizer montar os dentes, quando a gente fizer a prensagem, nós vamos ter sucesso naquele trabalho. Então é essa parceria que eu busco junto ao dentista. E hoje a coisa está muito fácil, não é, Osmar? Porque hoje nós temos aulas aí, nós temos aulas suas, nós temos aulas de outros professores que está aí na internet. Só não vê quem não quer. Não é verdade? É verdade. Então é isso que a gente procura fazer. E eu sempre falo, sabe, José Vicente, que tem uma frase que eu preciso até saber de quem é, eu deixei de dar o crédito, porque eu vi uma vez e repito ela, mas não lembro de quem é. Mas é de um professor que diz que a prótese total é a prótese mais fácil de ser feita e é a mais difícil de ser bem feita. O que me estranha, é lógico, quando a gente fala em clonagem terapêutica, que é uma técnica que nós vamos reconstruir a prótese antiga do paciente antes de clonar, né? Porque quando o Tomás me apresentou a técnica, a ideia foi dele inicialmente, ele falou assim, Osmar, se a gente duplicar esta prótese, a gente já vai ter um ponto de partida. E eu não posso citar o nome, mas tinha um professor bem conhecido na época de Total, e ele falou, Osmar, eu estou tentando convencer esse dentista há anos para a gente desenvolver essa técnica. Eu falei, mas me explica mais. Aí ele explicou, eu olhei e falei assim, Tomás, você acabou de encontrar uma pessoa, porque essa ideia é maravilhosa. Eu já era professor há muitos anos de graduação da técnica convencional. E eu percebi ali a genialidade do Tomás. O pessoal fala muito, mas já tem outras técnicas, tem. Mas o que nós fizemos foi cada vez mais corrigir a prótese antiga. Tanto que em 2005, quando nós fizemos a primeira publicação, era só técnica da clonagem. Do jeito que a prótese vinha, a gente clonava. E quando a gente lançou o livro em 2009, a gente já usou o termo clonagem terapêutica, curar as doenças. Então, é muito confortável para o dentista usar uma moldeira individual dentada, testada. Você falou da Godiva, nem borda a gente corrige, porque a gente corrige antes em resina na prótese antiga, com resina específica de reembasamento. Mas eu sempre falo para os alunos, é uma técnica que eu acho que vai dar menos controle, menos machucado, mas todos os livros de prótese total, todos, Vicente, nenhum diz para fazer uma prótese total sobre o modelo anatômico. Então, infelizmente, nesse imenso Brasil, a gente vê próteses totais sendo feitas nem com a técnica convencional. Eu nem estou falando da clonagem terapêutica. Isso é triste, porque eu falo assim, pessoal, o que faz perder osso não é a prótese total mucoso suportada.
o que faz perder osso é iatrogenia. É o dentista mandar um modelo anatômico pedindo para que o protético delimite a área da prótese, a borda, sem ter um modelo de trabalho. Então, é muito triste a gente ver esse corte de fases importantes da convencional que vai levar a próteses instáveis, vai levar a próteses que machucam, que não dão autoconfiança para esse paciente. E eu falo assim, já que ele perdeu os seus dentes, que não sejamos nós que vamos fazer com que ele perca o seu osso. Então, essa briga que eu tenho na internet de elevar o nível da prótese total, não é pensando nos alunos, sabe, Vicente? É pensando nos pacientes. Imaginando que quando você vai fazer uma total, que seja seu pai, sua mãe, faça, no mínimo, com uma moldeira individual, no mínimo. Porque aí, essa semana teve uma pergunta interessante. Eu tenho um scanner maravilhoso, comprei, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo para você fazer modelos anatômicos, porque o scanner vai afastar da mesma maneira, ele não faz modelos de trabalho. Você ainda tem que fazer um fluxo analógico digital, ou seja, você precisa escanear um molde funcional, porque o molde funcional, sim, tem a borda da futura prótese. Então, eu acho que é interessante a gente trabalhar começando pela técnica convencional, e deve ser muito triste, né, José Vicente, o protético receber um modelo que ele sabe que não vai dar o melhor para esse paciente. Deve ser muito triste fazer isso. Então, que a gente possa conversar com o seu dentista e o dentista com o protético para a gente realmente respeitar o paciente de prótese total. Porque muitas vezes, Osmar, o protético não recebe isso do dentista, uma moldagem adequada, mesmo quando ele não vai fazer uma clonagem, ele não recebe uma moldagem adequada com selamento de borda nessa moldagem funcional, tá? E o protético vai lá e faz e não sabe onde é que está o rebordo dessa prótese. E o que define, e você fala muito bem isso numa live sua, o que define a espessura de borda dessa prótese é a própria boca do paciente. Exatamente. Tá? Eu tenho aqui algumas apostilas, olha um monte de apostila, de tudo falando de prótese total, tudo falando de moldagem de prótese total. A Ana Ju está falando que no SUS ela faz anatômica e funcional. É incrível, porque nós somos materiais dependentes. Se o lugar que a gente trabalha não der condições, né, José Vicente, a resina acrílica, o gesso, são os materiais mais baratos da odontologia. Você pode moldar com pasta, você pode moldar com silicone leve. O importante é você fazer. É lógico que o que a gente fala, né? Aqui o Marcos está falando que tem dificuldade com a Godiva, do selamento, que prefere resina, e realmente a Godiva, você tem que fazer segmentado normalmente, né? Por etapas ali, porque ela endurece muito rápido. Mas eu acho que mais do que isso, é você poder testar isso. Porque quando você tem um molde funcional, ele está bonito, mas o que vai acontecer quando eu instalar essa prótese na boca, mesmo fazendo a moldagem funcional? Será que o que eu abri de frenos e bridas foi suficiente? Será que aquela simulação que eu fiz naqueles minutos reproduz o dia todo desse paciente falando, comendo, bebendo, assobiando? Então, nós queremos pegar a prótese antiga, fazer um protótipo dela e colocar na boca do paciente antes de fazer a nova, para que ele teste tudo. E se doer, se eu tiver que abrir o freno numa borda, eu ajusto antes. Quando eu clonar, eu já tenho um protótipo testado clinicamente. Então, o número de controles de machucados, a superior eu diria que é quase que imediato. O paciente coloca, porque está muito parecido com o que ele está usando na boca. E é lógico, a parte externa, a gente acaba melhorando a estética, né? Mas que nem você muito bem falou, a dimensão vertical de oclusão, pessoal, se você não restabelecer antes, eu diria que é quase impossível se acertar. Por quê? Eu digo que a mandíbula, ela é um cavalo chucro. Quando perde dimensão, ainda vai assimétrico. Ninguém perde dimensão na cêntrica. Então o cara chega assim, ó. Aí você vai lá, põe o plano e fala, relaxa. O cara tá... Aí, relaxa. Você não vai relaxar, porque os músculos, né? Eu tenho aqui uma cabeça da Maefa muito legal,
que a gente usa para estudar, para dar aula, esses músculos, eles estão todos em desarmonia, eles não estão em sincronicidade. Então, quando você restabelece a DVO e a gente tira as pontas de cúspide quando a gente restabelece, para que a mandíbula também se reposicione cêntrica, quando você vai tirar o registro na clonagem que a gente faz em Godiva, que é um material super estável, ao invés de fazer na cera, eu falo que a mandíbula virou uma manteiguinha. Você fecha, ele já tirou aqueles hábitos. Então, tratar o paciente, quanto mais eu trato o paciente antes, mais eu acerto na hora da reabilitação, na instalação. E muitas vezes, né, Osmar? Hoje nós temos o recurso da fotografia. Tá? Muitas vezes a gente não sabe nem como é o rosto do paciente. Tá? E o dentista às vezes peca no tirar o plano de cera, ele não acerta o corredor bucal adequado, a estrutura de lábio do paciente. Então é por isso que muitas vezes o protético tem que fazer remontagens. Tá? E mais remontagens, tá? Nem me fala isso, que vai ter protético que quer bater no dentista. Exatamente. Porque fica aquela briga de quem é o culpado. Mas deixa eu mas hoje... detalhe. Eu vou contar só o milagre e não vou contar o santo. Eu estou fazendo um curso online. E ontem eu assisti um vídeo, hoje eu assisti um vídeo de manhã, e ele estava montando no articulador, mas é um plano, nem era dele, tá? Que ele é protético. É um plano de desorientação, feito com aquela cera amarela, umas linhas toda torta. Aí eu fiquei imaginando. Eu falei, imagine o protético que vai estudando, que ele vai entendendo, vai se aperfeiçoando, ele recebe um plano de desorientação, um registro de mordida com uma cera mole, as linhas todas tortas. Na região anterior, tudo assim, ó, parecia o Hopi Hari. Aonde você vai colocar o dente? Aí, sabe o que acontece? Aí, ele mostrando todo o detalhe do gesso sem expansão, sabe aquele capricho na montagem? Aí eu fiz até uma observação lá, que tem comentário, eu falei, mas tudo isso se perde, essa cuidade, essa excelência de usar o gesso, não molhar o gesso para não expandir, usar o zero art, que é sem expansão, sabe? Aqueles detalhes de fixar direitinho. Tudo se perde, José Vicente. Se você não entregar para o protético um plano estável, com ângulos vivos, uma cera de qualidade dura, e mais, né, que eu vivo falando, o guia estético de silicone, né, que a gente tem no nosso livro, que a gente pode usar o Zeta Labor, pode usar o certo da CNG, não importa. Você precisa, tem duas obrigações, do dentista mandar um plano com as linhas super definidas, é o mínimo, e fazer esse guia para que quando abra aquela loja no plano e comece a montar, o próprio dentista, o protético não se perca e ele consiga replicar esse planejamento. Porque quando ele devolve esse guia para o dentista, duas coisas eu falo que pode acontecer. Se você chegar lá e a linha média, ele errou, você liga e fala assim, olha, tem que remontar, você errou a linha média. Ele fala, é verdade. Agora, se ele montou certinho, chega na boca e não ficou bom, o dentista fala, opa, eu errei. Eu preciso melhorar meu planejamento estético, porque essas minhas referências estavam erradas e por isso que voltou errado. E aí eu digo, você dá nome aos bois. Quem errou, que arque, o duro, sabe o que é? O dentista liga ao protético e fala assim, pô, meu, o que você fez? Eu mandei o plano, veio tudo errado. Aí ele fala, doutor, eu fiz no seu plano. Não estava assim. Meu, aí de quem é a culpa? Aí fica essa briga de foice, um querendo matar o outro. Porque eu falo que fazer prótese é difícil, mas refazer é pior, né? Pelo amor de Deus. Osmar, muitas vezes o dentista, ele marca lá o horário para tomar a dimensão do paciente, tirar o plano de cera, marca meia hora só. Tá? Então, eu digo para o eu trabalho hoje só para 5 dentistas e eu digo para ele, doutor, é no mínimo 1 hora. Aí eu vou estar lá do lado dele para orientar. Eu uso sempre uma cera um pouquinho mais consistente, uma cera 9, não uso mais nem a cera 7 para fazer plano de cera.
Tá? Só Então, aproveitando, viu, José Vicente, eu vi ali na internet uns planos com uma cera branca. Pô, sabe aquele negócio, pô, você é diferente, né? Todo mundo faz exatamente. Aí eu comprei, porque como professor eu tenho que testar tudo. Aí eu comprei, eu segurava assim ó, no plano com a mão, afundava a minha mão. Ela fica mais ou menos entre a 7 e a utilidade. Aí pediram feedback. O que você achou? Não serve para plano. Porque eu não posso nem segurar. Eu ajustava na boca, eu tirava, deformava, eu voltava para a boca, aí eu tive que fazer um guia para não refazer. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Isso que você está fazendo, esse cuidado de usar uma cera mais dura, ele é fundamental. Por quê? Porque se você tem só isso como referência, né, inicial, eu diria que é fundamental no início, ângulos absolutamente vivos. E ângulo vivo é ângulo vivo, né, José Vicente? Você olha, às vezes, assim, eu vejo muito na internet uns planos, aqui na frente, assim, umas curvinhas. E para quem monta dente, eu monto todos os meus casos, eu sei como é importante 1 milímetro. Se você tem uma pequena deformação, a incisal já mudou. E se você mudar um pouquinho aqui, ó, os incisivos, o 11 e o 21, você erra todo o restante. Se você erra essa inclinação anterior, você erra o plano oclusal. Ele fica assim. De um lado aparece mais gengiva, do outro menos. Um dente, quando você olha o 13 e o 23, eles estão em planos diferentes. E pior, a pessoa fecha a boca assim. Ela deglute entre 1.500 e 2.000 vezes por dia. Se o plano oclusal está assim, vai ter derrapada. Se tem derrapada, não há retenção e estabilidade na prótese que segure. Então, a estética ela está intimamente ligada à oclusão e a oclusão à estética, né? Função e forma. Olha, a Lu está perguntando aí, ó, qual a cera que nós indicamos para o plano de cera, o plano de orientação, tá? Eu só trabalho com a 9, mas não é a cera 9 depois que eu faço a montagem da prótese. Eu vejo aí, e eu aprendi isso com o Tomás, eu vejo muitas vezes o protético só vai lá na dental e compra uma cera 7 para fazer montagem. Eu fazia isso também, tá? E quando ele usa a cera 7 para fazer montagem por uma medida de economia... SDG. Eu tenho dessa também, tá? Eu tenho dessa. Essa é a do Tomás, de fixação, né? É isso. Exatamente. Então, veja bem, quando a gente faz por uma questão de economia, não vou jogar fora porque eu posso reutilizar a cera, eu posso derreter ela novamente, tá? Você não está priorizando a qualidade do seu trabalho. Tá? O Tomás criou esse kit de cera que hoje está sendo comercializado pela Formadem, mas antes do Tomás fazer isso, eu já preparava a minha cera. Eu preparo. Olha, essa é que o Tomás criou. Acha para mim uma latinha da minha. Essa é que o Tomás criou. Ele criou ela de várias cores, é uma cera de fixação. Tá? Com a latinha, com a minha... E eu fiz a minha cera. E é fácil o protético fazer a cera dele. Tá? Eu vou aqui numa casa aqui que vende parafina, carnaúba, breu, a cera de abelha, tem tudo isso. E eu faço a consistência que eu quero da cera. Tá? Eu faço a cor dela que eu quiser. Olha aqui, ó, eu quando mando para o dentista uma prótese para provar, se eu quiser até fazer a caracterização dela, eu faço. Nós temos hoje o kit de caracterização do Tomás. Mas quando não tinha o kit de caracterização, tá? A gente ia lá na papelaria e comprava um giz de cera. Aquele giz da criança brincar. Tá? E a gente ia colorindo a cera e fazendo a pigmentação que eu quisesse fazer na cera. Olha, eu preparo a minha cera. Olha aqui, ó. Essa é a cera que eu preparo. Tá? Essa cera é excelente, porque ela tem uma fixação bacana. Tá? E eu não escondo isso dos meus alunos. E às vezes colega me liga, Vicente, passa a fórmula para a gente. Passo. Tá? Ele vai lá no derretedor elétrico. Tá? Eu tenho um derretedor elétrico, eu ponho uma panelinha lá, vou colocando a consistência da cera, vou tirando depois. E isso é importante, ó. E olha a cor dela, ó. Não é aquela cera vermelha. Porque a primeira coisa que...
A primeira coisa que o paciente pergunta para o dentista quando vai provar uma prótese, que o dentista dá o espelho de mão para ele ver, ele fala assim, doutor, mas vai ficar assim vermelha? E se você faz com uma cera clarinha, se você faz com uma cera que tem uma fixação, na hora do dentista fazer o ajuste, e se ele tiver que fazer algum ajuste oclusal na prova, bater algum carbono para fazer um ajuste fino, não se solta os dentes. Tá? E também, então, viu, Vicente, que o contraste desse vermelho com a cor do dente não é boa para a prova em cera. Porque exatamente. Ela dá um contraste muito grande com o dente. Se ela é um rosa mais pálido, o paciente ele tem uma sensação muito mais realista do que vai ser. Mas deixa eu só complementar uma coisa importante, Vicente. Quando a gente... Estou vendo aqui que tem 58 pessoas vendo... nosso Brasil é muito grande, 61 pessoas. Então, 3 do meu grupo foram embora. Foram embora. No meu aqui tem 61 pessoas. Então, eu sempre falo para os alunos assim, você está fazendo uma prótese total lá no Rio Grande do Sul, está 5 graus, né? Você tem uma cera, 7, está funcionando bem. Você está fazendo uma prótese total lá no Nordeste, o seu ar-condicionado não está vencendo, no mínimo 9. Mas o mais importante que eu acho, eu quero falar como eu faço na clínica. Pessoal, imagine aqui que eu fiz aqui, ó, essa aqui é a cera 7, tá? Meu consultório, eu ponho um ar ali, bombando ali, que eu gosto. Aí, às vezes, até dou um cobertorzinho para o paciente. Aí, pessoal, quando eu acabo de fazer a inclinação anterior, a vestibularização ideal, quando está tudo certinho, a linha com alto contraste, uma linha azul petróleo ou preto, e tem que ser fino, tem que usar, pessoal, esse estilete. Tem pessoas, né, Vicente, que eu falo do plano de desorientação, ele tem um Lecron há 20 anos, todo é um S, ele enterra lá e faz uma linha, a linha média assim. Não dá. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu acabo de fazer, o paciente está na cadeira, eu falo assim para ele, você aguarda um pouquinho, eu vou lá, imediatamente eu pego o meu Zé Talabro, que eu chamo de Zé, de tanto que eu uso ele, e eu já faço um guia. Pessoal, esse guia aqui, ele vai ter toda a parte, inclinação anterior, linha média. Isso aqui é duro, é um gesso quase, de dureza. E aí ufa, posso pegar minha mão, ó, porque se eu pegar aqui, ó, sem querer e apertar, pode ser a 7, pode ser, ela vai deformar. E pequenos erros assim levam a grandes comprometimentos estéticos. Outro dia, eu tenho um curso online que é o Harmonia, e eu falei assim que eu vejo muita antes e depois na internet, eu diria que mais de 90% das próteses que eu vejo, totais, que orgulhosa, pessoa orgulhosa mostrando, tem erros de inclinação anterior. Então, José Vicente, eu acho muito bom trabalhar com ceras duras. Eu nem vou falar essa que eu vi nesse vídeo, amarela, que é de oclusão, cera utilidade. Você esquece que isso não serve para nada. É impossível você pensar num plano de orientação com cera utilidade. Mas se você quiser usar, tiver fria a sua cidade, uma cera 7 ou 9, peça para o seu dentista fazer esse guia, que é barato, é rápido e vai dar realmente uma comunicação, né, espetacular, e vamos ver quem está errando. Se o dentista erra, ele tem que estudar mais para acertar. Se o protético não consegue replicar com esse plano, ele tem que se esforçar. E por que eu estou falando isso, Vicente? Como eu monto todos os meus casos, eu estou montando e sempre conferindo. E sabe o que acontece? Na maioria, quando eu vejo, não sei se é pela contração da cera, às vezes mexe um pouquinho. Aí eu vou lá e retomo. Então, durante todo o processo, eu estou aferindo a inclinação anterior e a linha média. É a partir daí que você acerta ou erra tudo. Eu acho importantíssimo, Osmar, o protético participar disso junto ao dentista, porque muitas vezes a gente pode auxiliar o dentista. Eu auxilio bastante os meus dentistas. Veja bem, eu levo... Mas você tem 5, né? Quem tem 70? Eu só tenho 5, eu só atendo com hora marcada também. Então, amanhã mesmo eu tenho...
Mas é justamente isso que eu estou falando. Você está falando do melhor dos mundos, que é você ir lá, esse time jogar junto no mesmo campo, o dentista para que Exatamente. Agora, na grande maioria, essa comunicação de plano de orientação em cera, para mim, é insuficiente. Ela precisa vir com guia de silicone, porque você pode mandar ela para outro estado, entendeu? Uhum. E aí o negócio funciona, aí na realidade, porque você é o papa da... Exatamente. Mas eu acho que a tomada da dimensão do paciente ela é importantíssima. Se não interessa se o dentista vai fazer 2 protocolos ou se é 2 próteses total, tá? A maioria dos dentistas não prestam atenção nisso, tá? E numa dupla é preciso fazer um desgaste de Patterson. Não é verdade? Você concorda comigo? Tá? Porque você consegue devolver, tá, para o paciente as curvas corretamente. E quando a gente faz a reprodução desse plano de cera, eu ajudo o meu dentista a fazer isso lá, porque eu levo o maçaricozinho, eu levo a minha lamparina a gás, para às vezes ele não tem, eu levo todo o meu material. Eu levo a régua de Fox, tá? Eu levo o compasso de Willis para ele fazer a medida certinha. Não faltou levar o paciente, pô. Rapaz, e às vezes eu levo também o paciente, tá? Em muitos casos as pessoas me procuram, eu digo, não, eu vou levar você para o dentista para ele fazer a parte clínica e eu faço a parte protética. Eu não faço a parte clínica para o paciente. Eu tenho, esses 5 dentistas são meus parceiros já há muitos anos, e muitas vezes eu chego lá com o paciente para ele. E não é só isso, Osmar. A gente que vai fazer prótese total, eu costumo dizer para os meus alunos que prótese total não é só você colar dentinho na cera. Você precisa saber o que você está fazendo, aonde você vai colocar esse dente. E muitas vezes o dentista não nos oferece todas as informações que nós precisamos. Um corredor bucal correto, uma dimensão correta, a estrutura do lábio do paciente correto. E quando nós vamos fazer a prótese total, um par de prótese total para o paciente que já perdeu os dentes há muito tempo, então você não sabe onde é que estavam os dentes dele. Essa reprodução desse plano de cera, ó, tá? Inclusive, fica até fácil você devolver um equilíbrio oclusal para que o osso que está lá embaixo não sofra tanto. Esse plano de cera, nós passamos uma canetinha, uma lapiseira, na parte interna dele, eu posso gastar essa ponta desse lápis todinho aqui, que ela vai passar exatamente no mesmo lugar, que é onde está a crista. Isso. É onde é preciso incidir a força de mastigação, tá? A força de deglutição quando o paciente vai morder. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, é isso que o protético precisa prestar atenção. E hoje está muito fácil, porque está tudo na internet. Você tem nas suas palestras, o Walker tem, eu aprendi isso daqui, ó, tá? A montagem equilibrada com o Walker Agemoni, no curso de especialização lá em 2001, 2002, na primeira turma da especialização. E depois nós fazíamos isso daqui. Eu não sei se você chegou a fazer quando a gente ia montar uma prótese que o dentista usava a técnica da zona neutra. Nós tínhamos o gesso, nós não tínhamos silicone ainda. Para fazer essa reprodução, a gente tinha que fazer ela no gesso. Não é isso mesmo? Tá? E o plano de cera não era de cera, era o plano de Godiva, a técnica da zona neutra. Tá? E depois, quando chegou o silicone, ficou fácil da gente fazer isso daqui, ó. Então, José Vicente, nós temos 2 trabalhos. O Tomás tem um trabalho comigo, onde ele fazia em cera, em gesso, maior trabalho mesmo. E depois nós fizemos uma outra publicação com silicone, né? Com relação à curva de compensação, nós não fazemos mais o desgaste de Patterson. Eu fiz muito desgaste de Patterson, fiquei 9 anos lá na pós na USP, e a gente fazia direto com o Tadashi Tamaki, mas ele tem muito inconveniente para o paciente, porque demora, aquele abrasivo entra embaixo da prótese. Então, o Tomás Gomes e eu, nós publicamos uma técnica da curva individual de compensação feita com cera de articulação, essa cera amarela. Hoje nós fazemos só de canino para trás, para não interferir justamente nessas referências estéticas anteriores. A gente acredita que, se entrar a curva aqui,
vai interferir na estética. E foi engraçado que outro dia eu achei minha caixa do doutorado, do mestrado lá na USP que eu fiz, cheio de prótese, e todas as estéticas acabaram ficando tortas ali, porque a gente fazia a curva de compensação em tudo. Então eu ficava lá, a região anterior paralela à linha bipupilar, e depois vinha a curva de compensação, mudava tudo. Então hoje nós fazemos de canino para trás, e é bem rápida essa curva, confortável, só que realmente precisa duplicar, porque ela é boa, ela é rápida, ela é confortável, mas ela é instável. Porque essa cera... Ela é estável na hora de se montar os dentes. Isso, piorou ainda, né? Mas tocando, exatamente. Ela é toda estável, né? Então, assim que a gente acaba também de fazer a curva, eu já faço o guia, porque aí eu tenho a curva de compensação e eu tenho a referência estética anterior, e aí o protético pode montar com tranquilidade. Eu não sei se você já viu esse material aqui, ó. Plaster Mix. Não. E a Dental News está fazendo ele agora exatamente para a gente posicionar ele e fazer o desgaste de Patterson. Ele é excelente. É excelente, é da Dental News. Não estamos mais usando a cera utilidade, não. E é sempre do canino para o molar lá atrás. Exatamente. Já porque antes vocês tinham dificuldade, que tinha que pegar o pó de carburundo, o gesso, preparar. Isso faz com que os alunos acabem não fazendo, né? A gente propôs fazer com a cera, porque, sabe, Vicente, às vezes a gente complica um pouquinho e aí você não tem adesão do aluno. Então fica aquele negócio, né? Então a gente procura simplificar sem perder a qualidade final, né? Mas usa esse daqui que você vai gostar, Osmar. Ó, Plaster Mix. É da Dental News. Nós já estamos usando ele aqui e ele é interessante. O Paulo é meu parceirão. Ele é muito... O Paulo é fantástico. Ele só traz coisa boa pra gente. Ó, do Paulo eu tenho usado aqui, ó, o Wax Gloss, que eu adoro. Wax Gloss. É fantástico. O Art Zero eu tenho usado para 2 momentos. Para montagem no articulador, né? Aqui, ó, que ele é um gesso fantástico. Inclusive no nosso livro, nós usávamos... indicávamos, né, até a ideia do Tomás, ele punha um peso de 2 quilos quando ele montava, justamente para que a expansão do gesso aconteça mais lateral, né, mais horizontal do que vertical, e o pino guia incisal não desencoste. E é fantástico. O Art Zero, no livro atual, na 3ª edição, eu já comento que não é necessário se usar o Art Zero, mas eu também tenho usado o Art Zero como um modelo anatômico. Eu até falei com o Paulo. Por quê? Na clonagem terapêutica, a maioria das próteses totais maxilares, né, superiores, elas são subestendidas, a antiga, elas geralmente são subestendidas e borda fina. Então, na clonagem terapêutica, a gente normalmente não precisa fazer moldagem anatômica, porque eu ensino meus alunos a corrigirem a borda com resina de reembasamento, faz uma técnica direta para recuperar a borda posterior. Então, se ela está curta, a gente manipula o Neutroliner, que é do Paulo também, da Brosworth, que é fantástico. Eu coloco aqui, molho no monômero e levo para trás. Vou na água quente, então recupero a região posterior e reembaso. Então, o que acontece? Quando está tudo bem, já vai direto para o clone. Agora, o inferior é o contrário. A gente precisa, normalmente, do modelo anatômico, porque as inferiores, normalmente, elas vêm subestendidas. É o contrário. Elas vêm pequenininha, né? Elas vêm faltando a região da papila piriforme. Então, o modelo anatômico para o dentista, ele faz a moldagem do modelo em 4, 5, 6 minutos, ele tem o modelo na mão. Então, ele molda e tem um modelo. E aí ele já começa a trabalhar, recupera a área basal no modelo e reembasa na boca. E aí o paciente vai usar esse protótipo, né? Ele vai estar mastigando com isso, depois a gente acerta a DVO, depois é correr para o abraço, é clonar e usar essa moldeira individual dentada, que é o clone, como referência. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Osmar, deixa eu só dar o crédito disso daqui. Ó. Esse material ele foi desenvolvido pela Thaís e pelo Alexandre. A Thaís Nogueira e o Alexandre. Tá? E é fantástico esse material. Tá?
Eles lançaram ele agora há pouco tempo. Eu trouxe já do curso que eu estou lá com eles fazendo. Tá? Então, a Thaís e o Alexandre que desenvolveram isso daqui. Ó. Então, Thaís Nogueira. Com certeza, eu já sei que é coisa boa, né? Porque essa dupla aí é muito especial, né? E tá... O Frederico Gomes Filho do Tomás não vai entrar em roubada, né? Ele vai ter uma equipe. Né? Mas tem uma... Eu acompanhei, inclusive eu fui na defesa de mestrado da Paula Soares, na USP. Na época que eu estava lá com o Tadashi Tamaki, ele começou a testar a serutilidade. Então, o que ele fez? Ele fez a curva de desgaste de Patterson com abrasivo, e o mesmo paciente ele fez com cera. Depois ele pegou a superior do abrasivo com a inferior em cera e inverteu para ver, nessa tese de mestrado, se a curva era fiel, feita em cera. A conclusão do mestrado da Paula Soares foi que sim. Só que também ela concluiu que a cera é instável. Foi através desse trabalho que a gente mudou nosso protocolo para a cera e, para compensar essa instabilidade, ele faz uma curva muito boa e estável. A minha preocupação hoje, sabe, José Vicente, é facilitar. Porque eu sei, nós estamos aí com 1.500 alunos nesses 4 anos. Só um minutinho, Osmar. Está travando a sua imagem. Travou legal. Só um minutinho. Pergunta se ele está te ouvindo. Você está me ouvindo? Travou. Caiu a conexão do Osmar, gente. Só um minutinho, tá? Nós vamos convidá-lo novamente. Osmar, dá um oi para a gente convidar você novamente, porque caiu a sua conexão aqui. 1 minuto, pessoal. Oi? Você vai ter que voltar lá atrás. Não, manda. Só esperar mandar o referência só um minutinho. Só um minuto, tá, gente? Só um minutinho. Caiu a conexão do Osmar, nós estamos reconectando ele aqui. Estamos reconvidando ele. Lu, o curso no STG é absurdamente fantástico. Eu estou indo lá, já foi 4 módulos e agora, em novembro, estarei no 5º módulo. Tá? A gente falando de prótese total, e o Osmar nos dando aí uns toques muito bacana. Eu já fui aluno do curso do Osmar, tá? Ele vai falar disso no final. Já é a 15ª turma do curso dele, o curso online dele. Não entrou ainda. Não. Tá? E é absurdamente fantástico o curso dele. E vale realmente a pena. Esse curso que a Lu está dizendo aí, ó, que ela vai em março, é um curso de protocolo duplo, onde está acontecendo lá no espaço STG Tibone, lá no espaço do Frederico Gomes, que é o filho do Tomás, e vale a pena, tá, gente? Aguarda só um minutinho que ele já vai reconectar e nós convidamos novamente. Olha, quando nós falamos de prótese total, a prótese total, ele já voltou. Já voltou? Já. Isso.
Entrar ao vivo. Vamos lá. Entrar ao vivo. Já vou reconvidá-lo aqui. Clica no de novo. Desculpa, deu um pau aqui, não sei o que foi. E tá sem som. Ok? Ok? Agora ok. Eu estava falando da importância da prótese total, estava falando dos seus cursos, você não estava aí, não estava me vendo, mas eu estava falando e que você vai falar no final que você já está na 15ª turma. Eu não me lembro qual é a turma que eu fiz, tá? E estou recomendando para o pessoal fazer. Estou recomendando também o curso lá no STG, que é o espaço do Tomás Gomes lá, que voltou novamente. E uma aluna e a Lu estava dizendo que em março vai estar lá. Eu só gostaria de mostrar uma curiosidade, Osmar, que eu tenho aqui. Hoje nós temos uma série de materiais para se fazer prótese total, não só dente, qualidade de dente, resinas acrílicas, gessos, materiais. O protético só não vai fazer se ele não quiser, tá? Não é na época quando se tinha só isso daqui, ó. Ó. Essa é uma prótese que foi achada numa escavação em Minas Gerais e eu fui presenteado com ela por um dentista, tá? Parece isso aqui não existia. Né? É, mais ou menos como aquela do George Washington. Mas esse material, ó, é vulcanite. Essa prótese foi feita isso aqui é ouro, Osmar. Aqui ouro. tem uma barra de ouro, a mola é de ouro e aqui tem uma placa também de ouro. Aonde está o nome do laboratório e o número da prótese. Os dentes já eram de porcelana, então o dente de porcelana ele surgiu no início do século passado. E a resina acrílica, o dente surgiu antes da resina acrílica. Esse material, ó, ele não era prensado, ele era feito um desgaste. Tá? Isso aqui é uma relíquia. Tentativa e erro. Exatamente. Isso provavelmente foi colocado uma tinta em cima do modelo e foi pintando e foi desgastando para encaixar na boca da pessoa. Essa prótese foi achada numa... eles estavam fazendo uma terraplanagem no Triângulo Mineiro e o tratorista desenterrou a cabeça e o resto do esqueleto e a prótese. Aí ele só pegou a prótese e passou em cima do resto. Mas eu acho que ele morreu porque ele engoliu isso aí, não foi? E o interessante é que essa molinha, ó, essa molinha era para quando ele abrisse e fechasse a boca. Ó. Porque não tem o conhecimento da retenção, né? Não tinha adaptação nenhuma a isso daqui. Tá? Então, hoje, a prótese total evoluiu de uma forma que o protético e o dentista só não faz bem feito se ele não quiser fazer bem feito. Você não quer me vender para eu oferecer para minha sogra? Deixa eu te contar uma história. Eu levei essa prótese para ficar numa exposição, num congresso do CIOSP, e ela ficou, se não me engano, no stand da VIP, e quando eu fui pegar a prótese de volta, um dentista me ofereceu um carro zero nela. Ele falou, você pode escolher o carro. E eu, Cara, eu não aceitei. Você achou o único dentista no mundo que tem carro zero? Ele falou, a gente vai lá na concessionária e você escolhe o carro, e eu fico na prótese e você leva o carro. Tá? Essa prótese... um scooter, acho que você não vai aceitar. No 18º Congresso de Prótese, eu levei ela para a exposição, não levei só ela, levei umas escalas de cor, levei um articulador ranal que eu tenho aqui, muito antigo também, e segundo o Morita, o Davi Morita, foi o trabalho mais fotografado no Museu da Prótese no Congresso. Tá? Fantástico. É fantástico isso daqui. Isso daqui fica aqui na minha estante aqui, ó, e os alunos ficam doidinhos com isso daqui. Eu estive em Paris, na França, em 2003 e procurei o laboratório, só que o laboratório fechou nos anos 50. Se o laboratório estivesse lá,
eu saberia até quem era o dono da prótese, porque ela tem um número. Ela tem um número, coisa que a gente não faz hoje, não faz anamnese do laboratório para saber quem é o paciente da prótese. Mas você Então, sabe, o Carlos Henrique do Odontogênese, né, que também é meu parceirão, nós desenvolvemos um protocolo e eu instalei a semana passada, até publiquei na internet, eu estou oferecendo para todos os meus pacientes, você quer o nome e o telefone? Então, nós instalamos a primeira semana passada. Lógico que essa ideia já vem, né, já desde dos aparelhos ortodônticos. Agora, o que acontece? Centenas de próteses se perdem em metrô. Minha mulher trabalha em hospital. Outro dia perde-se muitas próteses em hospital. Casas de repouso, né, dependendo do nível, eles pegam a prótese de vários, escovam, trocam de boca. Então, protocolo, entrou agora. Eu comprei uma máquina rotuladora, a gente experimentou algumas fitas, né? Eu conversei com alguns protéticos que fazem aparelho ortodôntico e nós desenvolvemos um protocolo. Estou montando minha aula agora, para que ela é toda feita em termo. Não tem nada mais de resina quimicamente ativada. E para ter uma identificação e telefone, muitas vezes vai o nome do paciente com o telefone de uma filha, alguns pacientes que estão desenvolvendo Alzheimer, demências. Isso é muito legal. Às vezes, quantos não saem, se perdem, nunca mais se ouve falar, né? E às vezes sofre um acidente, atropelado, e a primeira coisa que eles fazem no hospital é tirar a prótese. De repente tem um telefone lá. Então, a gente ficou bem satisfeito e vai ser um protocolo no meu consultório. Todas as próteses, eu falo, você quer que a sua prótese seja identificada? É simples, é fácil, e quem sabe, de 1.000, se 10, né, forem achadas, já valeu fazer nas 1.000, né? Meu trabalho é praticamente zero. Eu já refiz prótese de paciente que foi para o hospital para fazer a cirurgia, tiraram a prótese, colocaram lá em cima da mesinha do lado da cama e foram fazer a limpeza, embrulhada no papel, foram fazer a limpeza e levaram embora. Eu, de 79 a 84, eu morei aí, em Ubatuba, na praia. E a gente achava prótese. A gente achava prótese na praia. Olha isso. Tá? A dentadura lá na areia. E eu, na época, eu tinha um laboratório lá em Ubatuba, eram só 6 dentistas que tinham consultório, e nós chegamos a fazer prótese para turista que entrou dentro d'água, porque quando a gente emerge todo o corpo na água, o corpo perde a pressão atmosférica, que é uma das retenções que retém a prótese na boca, não é isso mesmo? Ou estou errado? Eu já tive um caso de uma paciente que ela estava pulando as ondinhas e o netinho chamou. Ela deu tchauzinho. Quando ela virou, veio uma onda, deu um caldo nela, ela subiu. Banguela! Subiu sem os dentes. Eu falei assim, não se preocupa, dona Maria, porque todas as próteses que eu faço, todas, eu guardo. Todos os clones eu guardo. Eu tenho caixas, e todas as caixas, elas estão numa caixa dourada, em respeito a cada um, porque eu falo que atrás de cada clone desse tem uma boca, que atrás dessa boca tem um corpo, e dentro desse corpo tem uma alma. Então a gente precisa tem uma história também. E tem uma história também. Tem uma história, ó, todas as caixinhas, tudo clone, ó. Aí eu peguei e falei, não se preocupa que eu tenho o seu clone. Fui lá, refiz a moldagem, rapidinho fizemos uma prótese nova para ela. Nós já vamos... Osmar, o nosso tempo tá legal, porque a gente... Tá? Você fica à vontade, se você quiser falar dos cursos, eu também vou falar de cursos. Se quiser falar do livro também, fique à vontade. Eu mostrei aqui, mas você que é o dono da você já bola. Mostrou, está mostrado. Eu queria mostrar, na verdade, isso, nem é bem o livro, é um estímulo para as pessoas, né? Que é o que acontece. O meu outro... E o outro não está aqui. Bem, mas esse que você mostrou, eu queria mostrar como a gente não deve parar nunca, né? Essa foi a 2ª edição e essa aqui é a 3ª edição. A gente está sempre, né, pensando em melhorar a qualidade. Eu tenho também uma relíquia, você tem esse? Do Tomás?
Não, Ganhei! esse não tem. Eu troco por essa prótese. Troco não, E porque vale! olha só. Olha o Tomás aqui assinando aqui em 97, mas olha a espessura. Então, sabe, eu queria dizer, né, José Vicente, e você vai entender bem, porque você é um cara que... Outro dia você me falou, estou sentada lá como aluno, lá no Fred. Você é um cara muito especial, porque você é um cara inconformado com o que você sabe. Você é um cara curioso. E assim era o Tomás, nosso grande Tomás. Então, eu digo que quando eu me juntei com o Tomás, não foi vezes 2, foi vezes 1000. Então, hoje, né, um pouquinho antes dele falecer, eu falei, Tomás, está esgotando aqui a nossa segunda edição, nós precisamos fazer a terceira. E, infelizmente, ele nos abandonou, mas eu tive esse compromisso. Então, esse conhecimento dele, né, olha só quanta coisa a gente conseguiu multiplicar. Né? Então, hoje, eu fico muito feliz de ter feito esse trabalho depois que ele foi, porque daqui a pouco ninguém, né, nem eu, nem você, ninguém vai estar aqui, né, daqui 100 anos, imagina, daqui 50, mas o que a gente deixa em prol de diminuir o sofrimento humano, isso daí, essa energia não vai morrer nunca, né? Então, eu queria convidar a todos, viu, na 15ª turma, que nós abrimos terça-feira, nós vamos abrir amanhã, sábado e domingo, mais 3 dias, porque muita gente ficou de fora e as inscrições estão fechadas. Então, nós vamos abrir esses 3 dias em Professor Osmar Castro no Instagram, na minha bio, tem ali. E aí se você se inscrever, você ainda vai entrar nessa turma que a gente vai até o final do ano com ela. É o curso online, né? Online. Online, exatamente. Online, você viu, né? Tem 8 entradas ao vivo, semanais. Tem um WhatsApp para perguntas de segunda a sexta, que eu fico doidinho. Mas é muito intenso, mas é muito bacana. Eu digo sem medo de errar que, atualmente, o curso online, os meus alunos aprendem mais do que quando eu era professor do mestrado. Que ele me via lá numa aula e depois só no outro mês. Aqui não, a gente é intenso, a gente vai e responde tudo. A gente não quer esconder o leite, como o Tomás falava, né? A gente quer dar o pulo do gato, a gente quer dar caminhos previsíveis, protocolos, para que ele consiga chegar no mesmo resultado que a gente. Tá, e a plataforma do curso, qual é que é? É a Hotmart. É a Hotmart, né? Bacana. Já está, o Rafael já está aqui na biografia. Está na sua biografia, né? Está no seu link, né? Isso, você entra em Professor Osmar Castro no Insta e tem lá um link, mas ainda não está aberto hoje. Mas amanhã a gente vai abrir, sexta, sábado e domingo. Nós estamos com uma turma, teve uma aula só ao vivo, mas é uma aula que depois fica gravada, não vai perder nada. É mais eu explicando como vai funcionar o curso, então não vai ter prejuízo nenhum quem entrar até domingo. E aí a gente fecha de vez, que nós vamos até dezembro. Tá, essa nossa live aqui também vai ficar gravada, viu, Osmar? Ótimo. E a gente vai divulgar nas nossas mídias aqui. Eu vou compartilhar. Antes de eu falar alguma coisa, veja bem, como você falou a respeito do Tomás, tá, que o Tomás acrescentou, não duplicou você, ele transformou você 1000 a mais, tá? Eu, quando conheci, e tem gente que às vezes acha que Vicente fala muito do Tomás, puxa muito o saco do Tomás, tá? Eu até brincava com ele, se você for entrar na piscina, me avisa, se for molhar até o umbigo, porque senão eu vou morrer afogado, tá? Tá? Então, veja bem, quando eu conheci o Tomás em 85, eu já tinha 15 anos de laboratório. Tá? A professora Shirley me levou lá e me apresentou a ele, ela que é culpada de toda a história, tá? E me apresentou a ele. Desculpa te interromper, mas a Shirley, infelizmente, no velório do Tomás, por causa da Covid, tinha toda aquela... poucas pessoas ali, né, na capelinha, e eu estava... Sabe, José Vicente, eu achava que o Tomás não era imortal, ele nunca ia morrer, então eu estava absolutamente incrédulo. E aí a Shirley me abraçou e falou, sabe, ela ficou me confortando, parecia um nenê, porque eu estava perdidinho. Então, eu queria mandar uma energia super especial para a Shirley. Ela contou toda essa história para mim, Osmar. A
Shirley é uma pessoa fantástica, Muita luz. tá? Uma amiga excepcional. Quando ela me levou no Tomás, eu já tinha 15 anos de laboratório, e ela acreditou em mim. Ela não me conhecia, ela me conhecia um dia antes no Senac. Tá? É uma história bacana, porque me levar lá para o Tomás num domingo e o cara me mostrar tudo aquilo, eu não sei se você sabe, mas eu fui o primeiro protético a tirar o sistema STG do laboratório. Eu fui o primeiro protético que ele deu um curso. Tá? Cheguei lá, o cara me mostrou aquilo o dia inteiro, e depois, quando eu saí de lá, o cara vai me dar um monte de resina para eu trabalhar. E quantas vezes ele me recebeu lá no laboratório dele e mandava o Fred e o Fabiano para casa da avó, para o quarto ficar só para mim. Tá? Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho disso daí. E ele mudou a minha história. Tá? Eu passei a acreditar naquilo que eu fazia. Eu fazia, não era porque eu gostava, porque eu ganhava o dinheiro. Hoje não, hoje eu faço, o dinheiro é consequência do meu trabalho. Tá? Hoje eu dou cursos aqui e às vezes um aluno vem fazer o curso, professor, estou meio apertado, como é que a gente pode fazer, tal. Canso de receber aluno dessa forma. Tá? Ajudo colegas, nunca tive medo de ensinar nada daquilo que eu aprendi para os outros. Quem me conhece aqui em Brasília sabe da minha história. Eu fui o primeiro a trazer a caracterização e às vezes o colega ouviu falar na caracterização que queria fazer, me perguntava, eu digo, vai para lá que eu ensino. Ensino até hoje, Osmar, ajudo até hoje. E eu aprendi isso com ele. Um dia antes dele passar mal e ir para o hospital, e 10 dias depois ele faleceu, nós fizemos a live. Tá? E depois você participou daquela live que nós fizemos em homenagem a ele. Aquela live não foi, aquela que nós fizemos, que ele convidou 10 pessoas, não foi para falar de cera. O Tomás sabia que ele estava indo. Tá? Aquilo ali foi para dar um tchau para todo mundo. E eu senti isso. Tá? Então, o que a gente deve a ele não tem preço, companheiro. Não tem preço. Quando eu falei que eu ia lá no espaço dele fazer o curso do Alexandre, da Thaís, do Frederico, do Gameiro, do Santiago e da doutora Renata Cansado, né, ninguém acreditou que eu fosse lá fazer. E estou lá fazendo como aluno, amigão. E estou aprendendo demais da conta. Estou ansioso para estar lá na próxima aula agora, do dia, acho que é dia 4, dia 5, tá? E triste porque vai terminar o 5º módulo. Então, amigão, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Eu gostaria de falar dos meus cursos. Eu tenho um espaço em Brasília onde eu recebo alunos, onde eu dou curso de protocolo e prótese total. E no final, a data... No final de novembro, no 25/2, 25 do 11, né? Ele já vai confirmar aqui. Eu estarei lançando um curso online também. Porque tem muita gente que me manda mensagem de fora, professor, quando é que você vem? Não, fica difícil, porque a gente sabe que curso não é barato, né, Osmar? Não é só... Eu estou em São Paulo, você está em Brasília. Olha que mágica incrível você poder transmitir todo o seu conhecimento para qualquer região, para qualquer região exatamente. Do mundo. Eu já viajei aí pelo mundo afora, o Brasil inteiro eu já estive dando curso, mas tem muita gente que às vezes gostaria de vir fazer o curso e não pode. Então a gente vai lançar um curso online onde ele vai ficar bem mais em conta, tá? Vai ser lançado na Black Friday. Na última semana de novembro. Na última semana de novembro. Esse negócio de black aí não é muito comigo, não. O seu curso presencial é de 18 a 20 de novembro. 18 a 20 de novembro. Isso. E eu tenho uma turma agora que vai vir agora, do dia 18 a 20 de novembro. Então, gostaria de agradecer aos colegas que estão aqui com a gente, que estão nos ouvindo, que tiveram esse tempo todo aí. Nós temos gente... Nós temos gente do Brasil inteiro que está nos assistindo. Eu vi alguns que entraram aqui, Eric Padovani, a Lu, que está aí, ó. Essa menina que eu conheci no congresso,
a Laís, que é uma menina próxima aqui, que foi aluna minha no curso, e eu também levei para o congresso, tá? Então, agradecer a todo mundo. E gostaria também de falar a respeito de uma ONG. Eu não sei quem foi que fundou essa ONG e a gente vai participar disso daí. Oi? Ela está na live, é a Lu, não é, filho? Faz parceria. A Lu faz parceria. Como é que ela chama? Tem uma protética aí que lançou uma ONG para a gente ajudar as pessoas que querem sorrir e não tem como. Tá? Então, a Lisiane, que fundou essa ONG, e a Lu está junto com ela, tá? E a gente está convidando os protéticos a participarem disso daí, para a gente ir nos locais aonde está indo, tem laboratório, e se precisar do meu laboratório em Brasília, está à disposição. O fundador, que tá? É o Felipe Rossi, doutor Felipe Rossi. Tá, a Lisiane está dizendo aqui que quem fundou essa ONG é o doutor Felipe Rossi. Legal. De onde ele é? Ó, doutor Felipe Rossi, quem fundou. A Lu é que está dizendo. Eu já fiz um trabalho filantrópico aqui em Brasília, numa casa de repouso de idosos, uma época quando eu fui professor da escola de prótese, onde nós trabalhamos 28 velhinhos. Nós devolvemos o sorriso a 28 idosos que estavam lá. E eu faço sempre isso daqui. Tá? Então, gostaria de dizer para o doutor Felipe, as meninas que estão aí na live, que estando aqui em Brasília, o meu laboratório está à disposição. Olha, o Carlos do Peru está assistindo. Olá, que tal? Ai, é coisa mais linda essa internet, não é verdade? Tem gente assistindo aí da América Latina todinha, Osmar. Bacana, viu? Os amantes da prótese, né? Eles se encontram. Exatamente. Não há mais barreiras físicas, né? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer. E enquanto a gente está fazendo, eu procuro fazer. Não só pelos colegas, mas às vezes tem um vizinho que está precisando de uma prótese, não tem como. Aí eu levo lá no meu dentista e ele faz. E eu digo para ele: olha, é 0,800, tá? Não vai se cobrar nada, porque eu também não vou cobrar nada. Eu faço isso sempre. Sempre fiz isso, ajudando as pessoas. Eu acho que isso é o bacana da nossa profissão. Da gente poder devolver o sorriso e a autoestima das pessoas. Tá bom? Fica à vontade para você fazer as considerações finais. Eu vou contar, acho que eu até contei essa história para você, mas eu queria contar para todo mundo que está assistindo, né, pessoal? Como eu falei, o Tomás foi muito importante em todo o processo, né? O profissional que eu sou hoje, não só o caminho que nós tivemos científico, mas as conversas que nem você teve a oportunidade de conviver, de ter amizade com ele. E como ele foi embora e estava tudo assim, eu não consegui me despedir do Tomás. Esse mesmo estúdio que eu estou aqui, Vicente, aqui na minha casa, é meu laboratório, onde eu monto as minhas próteses. E aí eu estava fazendo um trabalho meu e fui fazer uma base de prova, comecei pó e líquido, que o Tomás me ensinou. Aí eu parei assim e falei em voz alta, né? Falei, Tomás, como eu posso trabalhar com resina acrílica sem lembrar de você? E aí, pumba, caiu um negócio na minha cabeça. Eu tomei um susto. E aí, quando eu fui ver, era a latinha de cera que eu abri um armário que tem aqui em cima, peguei as coisas e não fechei. Caiu na minha cabeça, tá bom, Tomás, pó e líquido, do jeito que você ensinou, eu vou fazer tudo direitinho. Então, o que eu quero dizer com isso, né, Vicente? Você sabe muito bem que você tem essa energia boa, né? Nós temos que nos unirmos às pessoas que são parecidas com a gente. Se eu sou um bandido, eu gosto de roubar, de matar, eu vou atrás de alguém que queira a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa que sou interessado em minimizar o sofrimento humano, sou sedento de saber, sou inconformado com o que eu sei, eu vou me ligar a pessoas como você, como o Tomás, como o Fred, como o Carlos Henrique, né? E nós vamos fazer uma grande corrente do bem. Nessa corrente do bem, o Alker, a Thaís, o Alê, todos aqueles grandes estudiosos, o Sérgio, eu estou com um livro agora do Sérgio, de Minas Gerais, estou lendo.
porque eu coloquei, nós não podemos ser uma ilha, nós não podemos ser inimigos, dentista e protético, essas críticas, sabe, só não levam a nada. O que nós precisamos é nos unirmos em prol de um objetivo maior, que é isso que você falou, é devolver, por mais simples que seja, um pedaço de acrílico da cor do dente, um pedaço de acrílico da cor da gengiva, reabilitar o paciente desdentado total. Devolver alegria para ele. E essa energia ela vai ser multiplicada por 1000, né? E parabéns pela iniciativa do curso online, porque isso é poder dar de coração o que você sabe, não só para um pequeno grupo restrito, mas para qualquer dessas pessoas que tem essa energia e que pensam como você. Parabéns. Olha, a ideia do curso online, Osmar, vem aqui. Vou te mostrar o culpado dessa história todinha, tá? Eu tenho 52 anos de laboratório e olha aqui, ó. Esse é o meu filho, tá? Eu tenho 2 filhos na área de prótese, ele é o mais novo, o outro é o Gustavo, e agora eu tenho mais 2 netos. É o meu orgulho. São 3 gerações, tá? E eles são versões melhoradas nossas, na verdade. E esse curso online, ele vem martelando isso na minha cabeça já há uns 7, 8 anos. Pai, grava o curso online. Pai, grava o curso online. E agora ele me convenceu, tá? Então a gente vai fazer isso e está ficando bacana. A nossa plataforma também é a Hotmart. Hotmart, né? Isso. Hotmart. Então, você sabe que quando o Cristiano foi meu aluno do mestrado lá na São Leopoldo Mandic, quando eu saí em 2018, ele me ligou, ele falou, Osmar, você tem o jeito. Eu falei, não, eu sou o cara... Cristiano é do Rio de Janeiro, né? É, do Rio de Janeiro. Eu conversei com ele por telefone. Eu sou o cara do abraço, eu sou o cara do palco, eu gosto de chegar lá e sentir as pessoas. Aí ele falou assim, mas você não saiu da Mandic, você não está desempregado? Eu falei, tô... Mas você não gosta de dar aula, né? Eu nunca abandonei a clínica, mas eu não seria completo se eu não fosse professor. Aí eu falei, mas olha só que louco, a dúvida que os alunos têm, eu tive, mas como é que eu vou ensinar online? José Vicente, hoje eu tenho 4 anos que eu estou, 1.500 pessoas no mundo inteiro, alunos na França, alunos na Bélgica, no Reino Unido, em Portugal, vários países da América do Sul, todos os estados do Brasil. E eu também, eles começam a comprar o livro, eu mando, aí eu olho para uma cidade e falo, não tenho nem ideia onde fica essa cidade, que coisa linda. Às vezes tem 1.000, 2.000 pessoas ali, às vezes ele não tem condição de sair para fazer um curso, mas ele pode ligar seu celular, ele pode ligar seu computador, é aquilo que eu falei. Se você quiser, tá aí a informação, na sua disposição. Eu vou sugerir um livro para vocês lerem, quem está assistindo e não leu, O Físico. O Físico é a história de um garoto que quer fazer medicina na época medieval, e vocês têm que ler o livro e ver o sacrifício que ele teve que fazer para virar médico. Ele teve que aprender uma língua, né? Porque não tinha essa facilidade. E hoje nós temos tantas facilidades e muitos querem aprender com dica no Rio, sabe? Em 10 segundos. Não vai aprender. Você precisa de alguém como você que vai lá a fundo, mostra toda uma sequência experimentada clinicamente, experimentada laboratorialmente. Você vai gostar porque você tem paixão e você tem conhecimento. E os teus alunos, eles reconhecem isso, independente de ser presencial ou online. Parabéns. Osmar, muito bacana ter você aqui. Agradeço demais da conta. Eu quero, na próxima oportunidade que a gente encontrar, levar o livro, porque eu quero um autógrafo seu nele, na primeira edição. Não vou levar os 2, porque é muito pesado. Tá. Tem uma menina perguntando aí quem é o autor do livro que você indicou, Físico. E agora você me pegou. Mas é um best-seller. Eu não vou lembrar agora. Mas Rafael, vou pesquisar aqui e já publica aí para ela. Depois tem a continuação, que é o Xamã, né? Mas o Físico, é fácil achar porque é um best-seller. Você põe lá o Físico, é um best-seller. Eu não lembro quem é o autor. Alguém está dizendo aqui que foi feito um filme desse livro. Foi.
Mas eu aconselho a ler o livro antes do filme, porque o livro é completíssimo. Aí você mostra a saga desse garoto, aí é maravilhoso. Isso dá um alento, uma vontade de você sair estudando, né? Nós precisamos correr atrás do conhecimento, do bom conhecimento, para a gente poder evoluir. Porque ele já descobriu o autor aqui, ó. O autor é Noah Gordon. Isso. É uma mulher. É uma mulher. Amigo, na próxima oportunidade que a gente se encontrar, eu quero levar o livro para você me dar o autógrafo e eu quero levar isso daqui para você dar uma olhada nisso daqui. É absurdamente fantástico. Tá? Falando de prótese total e falando de moldagem. E tem uma outra que eu quero levar para você ver. Eu ganhei uma cópia da tese de doutorado, sabe de quem? Tadashi Tamaki. Tadashi Tamaki. Sério? Sério, com fotografia em preto e branco. É uma cópia da tese dele. E você sabe qual foi a tese de doutorado dele? ATM, alguma coisa? Ou na moldagem? Curva de compensação. Eu tenho isso, e é uma relíquia também. Eu vou achar ela e vou levar para você ver, e vou levar isso daqui para você dar uma olhada nessas apostilas aqui. São fantásticas. Muita coisa boa. Eu tenho um livro do Coelho Souza, de 1926, tem muita coisa boa. Por isso que a gente fala assim, às vezes a gente fala, inventei um negócio, inventamos nada, já tinham falado lá atrás. Exatamente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não inventa nada. Amigão, muito obrigado mesmo, mas é de coração. Obrigado. Tá? Obrigado a Fico todos feliz. que acompanharam, tiveram essa paciência de nos ouvir esse tempo. E os nossos amigos que estão aí nos assistindo, a gente vai ter uma série de lives aí com outros professores convidados. Dia 31, com o Ian Barroso. Está dizendo aqui que no dia 31 agora com o Ian Barroso. Tá? Já tivemos com o Kenji Yokohama, tivemos com o Ângelo Rossetti, hoje com você, vamos ter com o Alexandre, vamos ter com o Frederico Gomes, vamos ter uma série, o Ian Barroso, nós vamos ter uma série de lives até o lançamento do curso, falando de prótese. Vou estar lá fazendo perguntas na live. Ô, meu amigo, ó, muito obrigado. Obrigado Obrigado vocês, mesmo. todos com Deus. Agora eu quero saber, você ganhou o tênis ontem ou perdeu? Não, ontem eu ganhei, amanhã tem mais uma rodada. O cara não tinha um braço e uma perna, mas o importante é ter ganhado. Obrigado mesmo. Fica com Deus. Com Deus, um forte abraço a todos. Sucesso Tchau, aí tchau, na pessoal. rodada. Tchau, tchau. Um abraço. Um Pode abraço. ser.